Bom dia, a gente está aqui mais uma vez com um vídeo da playlist Inglês para Todos. A gente vai aqui, nesse vídeo, continuar com a interrogativa dos chamados Common Verbs. As pessoas que estiverem assistindo podem até se questionar, poxa, mas a gente vai continuar na parte interrogativa? É que a interrogativa em inglês, ela tem desdobramentos, né? Partes que a gente pode ver, né, de tipos de perguntas, tipo de resposta para essas perguntas. E a gente vai, basicamente, no próximo vídeo, treinar essa estrutura. Nesse vídeo agora, a gente vai continuar vendo a interrogativa, chamando a atenção para um grupo de palavras e expressões chamado question words, que a gente vai usar também nas perguntas. E essas question words têm um posicionamento dentro da pergunta. Vamos então? Conjugação de verbos em inglês, parte 6. Como a gente viu em vídeos anteriores, a gente continua aqui no primeiro tipo, os common verbs, e a gente chama atenção para a variação na terceira pessoa do singular para o simple present. Na interrogativa, a conjugação padrão no presente, ela tem, como a gente viu, a variação na terceira pessoa do singular e o uso dos auxiliares do e das antes do sujeito na pergunta. O das é para a terceira pessoa do singular. Agora a gente vai focar um pouquinho nas chamadas question words. Elas podem ser palavras apenas ou expressões. Basicamente a gente tem essas: when, where, why, what, which, how. As question words, elas vêm antes do auxiliar na pergunta. Então, when do you work, por exemplo? Where does he work? Why do you work? How does he work? How does she work? Which, ele indica uma escolha e pode vir acompanhado de substantivo. Examples: which book do you prefer? Seria qual livro você prefere? Which does he choose? Qual ele escolhe? Referindo a um contexto aí, qual ele escolhe. Então, which pode vir com um substantivo. Which book, aí depois o auxiliar. Do you prefer? Ou então não, né? Se está implícito ali, né? Você já está falando de um contexto, né? Livros, pessoas, né? Coisas de um modo geral. Which does he choose? Qual ele escolhe, por exemplo. O how pode vir com complementos que modificam o significado da pergunta. A gente tem aqui how, de um modo geral, como. Agora, quando você tem how much, o how much ele é usado com substantivo incontável. O que seria o substantivo incontável? A gente tem aqui também em português, né? Coisas que a gente não usa no plural, né? Por exemplo, de um modo geral, né? Açúcar, normalmente a gente não usa, né? A gente quantifica, né? Eu tenho 2 pacotes de açúcar. Claro que em termos biológicos, né, da saúde, você fala os açúcares, né, tipos de açúcar, mas normalmente você não usa no plural. Então em inglês também isso, o açúcar, né, sugar, ele é incontável. Então você usa quanto, né? How many é usado para substantivos contáveis. Quantas moedas, né? Por exemplo, how many coins.
Já com a palavra money, né, o dinheiro, você usaria how much. How much money do you need? Tá? Quanto dinheiro você precisa, ou de quanto dinheiro, né, você precisa. A concordância em português, né, a gente não usaria, por exemplo, dinheiros, né? De um modo geral, a gente não fala quantos dinheiros você, né, você quer, você precisa, de quantos dinheiros você precisa. Não. Quanto dinheiro? Então, how much money seria o correspondente em inglês. Examples. How do you go to school? How much sugar do you want in your coffee? How many friends does he have? What pode vir sozinho ou com complementos. O mais comum é na forma que a gente tem aqui, por enquanto a gente vai ver mais esse what time, né? Então what é o que? O what time é a que horas. Examples. What do you want to do now? What time does your sister wake up? Examples. When does she study? Where does she work? Why do they like to read that book? What does your father want to tell you? What time does your sister go to school? Which color do you prefer, red or blue? How do you go to work? How many brothers does your friend have? How much time do you need for the task? Bem, então esse era o conteúdo que a gente ia passar aqui hoje nesse vídeo. E no próximo a gente vai ver então os tipos de perguntas e o tipo de resposta para essas perguntas, né? Treinando a estrutura. Ensinando aqui o aluno a fazer as frases completas. Não é a forma natural que as pessoas falam, mas é importante saber a estrutura para depois, né, mais tarde, na conversa, né, aí a gente vai improvisando de acordo com a questão dinâmica mesmo da língua, né, que ela não segue um padrão formal, que é o que a gente usa na gramática, né, mas saber a estrutura é importante para te deixar tranquilo, né, e também para que você reconheça num texto, muitas vezes até num filme, o que realmente foi utilizado. Muitas vezes nos filmes vai ser utilizado um auxiliar, simplesmente. Em inglês tem muito isso. E aí o aluno já vai entender porque ele sabe a estrutura. Então a gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.